Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Dicas do Professor Tafarel. Para os que não me conhecem ainda, eu sou o Professor Tafarel e hoje nós teremos uma dica de português. Então, solta a vinheta! No vídeo de hoje, nós vamos conhecer o pronome relativo, ok? Então, o pronome relativo, ele tem por função ligar duas orações, né? Ligar duas orações de período simples e formar um período composto, certo? E esse período composto, ele normalmente é um período composto por subordinação, o que faz com que o pronome relativo inicie sempre uma oração subordinada adjetiva, ok? Mas essa última parte, não é tão importante. O que é mais importante vocês saberem é que o pronome relativo, ele sempre liga duas orações, certo? Outra característica do pronome relativo é que ele sempre se refere a um termo já dito anteriormente no período, tá? Então vamos ver aqui, por exemplo. Nós temos duas orações aqui, tá? Dois períodos simples. Este é o garoto, eu te falei do garoto, tá? Só que, na hora de escrever um texto, né, ninguém diz, este é o garoto, ponto. Eu te falei do garoto, ponto. Né? É uma escrita muito simples essa. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa juntar essas duas orações com um pronome relativo. Então, fica, este é o garoto de quem te falei. Tá? Então, aqui nós temos o quem, que é o pronome relativo, que está ligando, então, as duas orações. E este quem está se referindo ao termo garoto, né? Um termo já dito anteriormente no período. Outra característica aqui, outra coisa que eu preciso chamar a atenção de vocês, é com relação à palavra de. Né? Então aqui de é uma preposição. Isso porque, em alguns casos, antes de usar o pronome relativo, a gente precisa usar uma preposição, quando o verbo assim indicar. Então, por exemplo, aqui, se eu falei do garoto, na hora de transformar aqui em período composto, eu tenho que falar o garoto de quem te falei. Então, eu tenho que usar a mesma preposição aqui, tá? Mas isso é só quando o verbo assim exigir. Às vezes a gente usa a preposição antes do pronome relativo, outras vezes não, certo? Existem basicamente 6 pronomes relativos na língua portuguesa. Vamos conhecer cada um deles e também saber quando usá-los. O primeiro pronome relativo que nós vamos conhecer é o que. Tá? Então, a palavra que a gente usa sempre para se referir a uma pessoa, ou a um animal, ou a qualquer outra coisa. Tá? Então, por exemplo, aqui, a cobra é um animal que rasteja. Nós temos a palavra que juntou duas orações. A cobra é um animal e a cobra rasteja. Então ficou a cobra é um animal que rasteja. E o que, então, está se referindo à cobra, que é um animal, certo? O segundo pronome relativo que nós temos é o quem. Tá? E quem a gente usa sempre para se referenciar a uma pessoa, né? A pessoas no geral. Né? Nunca é a objetos ou animais, é só pessoas. E outra característica importante do quem é que ele sempre tem uma preposição antes dele. Então, toda vez que a gente vai juntar duas orações com o pronome relativo quem, vai ter uma preposição antes dele. Tá? Então, por exemplo, aqui, o rapaz a quem me referi é meu aluno. Então, também temos duas orações. O rapaz, né, é meu aluno e eu me referi ao rapaz. Então, ficou o rapaz a quem me referi é meu aluno. Então, quem está se referindo à palavra rapaz, né? O rapaz é uma pessoa, então por isso que usamos quem. E aqui nós temos o a, que seria a preposição que nós usamos antes deste pronome relativo. O terceiro pronome relativo que nós vamos conhecer é o qual, ou ainda as variações, a qual, os quais ou as quais, certo? E esse pronome relativo aqui, né, ele sempre inicia com um artigo. Então, ou vai ter o qual ou
os quais ou as quais, né? Sempre vai ser as duas palavras. E a gente usa esse pronome relativo sempre para evitar ambiguidade. Tá? Ambiguidade quer dizer um sentido duplo. Por exemplo, aqui eu tenho a advogada do autor, né, a qual todos admiram, falou. Imagine aqui, se eu falasse a advogada do autor que todos admiram, falou. Então a gente não sabe quem as pessoas admiram, se é a advogada ou se é o autor, né? Se eu falasse que aqui. Só que então, se eu quero falar que todos admiram a advogada, eu preciso usar a palavra ou o pronome relativo a qual. Então, a qual é a que a gente sabe que está se referindo ao sexo feminino, então é a advogada que nós estamos nos referindo, certo? Então, essa é a função do a qual ou o qual para evitar o sentido duplo dentro da oração, né? Dentro do período. E o quarto pronome relativo aqui é onde, que nós usamos sempre para nos referenciar a um lugar. Tá? Então, por exemplo, buscamos uma praia onde podemos descansar. Então, o onde está se referindo à praia, né? Ou o lugar para descansar. O quinto pronome relativo que nós temos é quando, que nós sempre usamos para fazer uma referência a um tempo. Né? Então, por exemplo, ele se acidentou na sexta quando ia ao médico. Então, quando está se referindo a sexta-feira, né? É um período de tempo. E o último pronome relativo é o cujo, ou ainda suas variações, né? Cuja, cujos ou cujas. E este pronome relativo a gente sempre usa quando há uma ideia de posse, tá? Quando algo pertence a alguém. Então, por exemplo, aqui, a moça cuja bolsa apareceu saiu. Tá? Então, nós temos aqui, que a gente sabe que a bolsa, ela é da moça, né? Então, se a gente for separar esse período composto aqui em dois períodos simples, fica a moça saiu e a bolsa da moça apareceu. Ou seja, a gente sabe que a bolsa pertence a ela. Então, por isso que a gente usa o cuja aqui. Cuja bolsa, tá? E uma observação importantíssima aqui com relação ao cuja é que nós nunca usamos o artigo depois do cujo, ou do cuja, né, do pronome relativo. Então a gente não fala, por exemplo, a moça cuja a bolsa apareceu. Não, tá? A moça cuja bolsa. Se eu fosse falar, né, a moça cujas bolsas apareceram, né, então é cujas e não cuja-as. Tá? Então a gente varia já o pronome relativo cujo para não usar o artigo depois, certo? Então, este foi o nosso vídeo de hoje sobre pronomes relativos. Espero que tenham gostado das dicas de quando usar cada um deles. Lembre de deixar o seu like aqui no vídeo e também de se inscrever no meu canal para receber mais dicas. Até mais!